Olá, gente, eu sou Cleiton Protásio. Eu sou Amanda Maia. E juntos nós formamos o Casal LGPD. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa o like aí no nosso vídeo, comenta e manda para quem você acha que precisa saber dessas informações valiosas. E hoje vamos falar sobre a importância do... Tá bom. No vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre a importância da LGPD na fase pré-contratual do contrato de trabalho, Amanda. E por que é importante isso? Porque as empresas, as instituições, o seu cliente, muitas vezes ele vai querer olhar a LGPD da porta para fora. Quando na verdade a adequação à LGPD, ela começa da porta para dentro, olhando para os funcionários daquela empresa, daquela instituição. Então o que acontece? O seu cliente, ele tem que verter a atenção dele para dentro de casa, cuidando primeiro dos funcionários deles. Porém, Amanda, tem um porémzão bem grande aí, que é qual? O empresário, o seu cliente, ele precisa cuidar até mesmo daquelas pessoas, dos dados daquelas pessoas que sequer são funcionários dele, sim, que sequer são prestadores de serviço dele. Por quê? Porque antes de virar um funcionário, antes de virar um prestador de serviço daquela empresa, certamente essas pessoas passam por algum processo seletivo, algum processo de seleção do mais rígido, do mais simples ao mais simples, não importa, mas passa por um processo de seleção. Muitas vezes, Cleiton, esses processos seletivos ocorrem informalmente, né? Mas existem maneiras, existem empresas que contratam uma outra empresa para fazer esse tipo de seleção. Às vezes contrata apenas profissionais, prestadores de serviço, mas muitas vezes ela ocorre de maneira extremamente informal, recebendo por e-mail, recebendo inclusive por outros aplicativos de conversa instantânea, como o WhatsApp. Então o que é que acontece? Se eu recebo currículos, se eu faço qualquer tipo de seleção, se eu recebo dados, obviamente, naquele âmbito, naquela situação vai ter a aplicação da LGPD. E é aí que entra você, e por isso que a gente está gravando esse vídeo hoje sobre esse tema, a fase pré-contratual do contrato de trabalho. Então, como é que é feita a seleção de novos funcionários na empresa do seu cliente? Como é que é feita a arrecadação, a coleta de currículos? O seu cliente recolhe o termo de consentimento daquelas pessoas para guardar, armazenar aqueles dados por certo tempo? Ou ele simplesmente recebe os currículos? Ele recebe por qual forma? Por e-mail? Se passar em frente à empresa e deixa lá na recepção? Pelo WhatsApp? Deixa com um conhecido. Isso são pontos extremamente vulneráveis, porque se você tem várias portas de entrada, você tem que controlar essas várias portas de entrada. E o que é que acontece? Às vezes é difícil controlar uma porta de entrada. Avalie controlar várias. Então essa informação, esse cuidado, você vai ter que levar para o seu cliente para que ele, desde logo, antes de iniciar o processo seletivo, ele já comece a refletir quais medidas ele vai adotar ao abrir aquela seleção. Ele vai deixar aberto eternamente a seleção, a hora que quiser, o dia que quiser, a pessoa passa lá na empresa ou manda um e-mail com currículo, ou ele só vai receber currículos durante certo período. Outro ponto importante, o candidato se candidatou a uma vaga X. Mas eu vou guardar esse currículo porque ele serve para a vaga Y. Isso foi informado ao candidato? Se ele se candidatou à vaga X, a finalidade de receber aquele currículo é para a vaga X, não para a vaga Y, ainda que ela seja melhor. Então perceba bem que são detalhes, às vezes pequenos detalhes, mas que fazem parte de um processo de adequação LGPD realmente efetivo. Exato. E é importante que, assim, o ideal, a orientação da gente, enquanto consultor de proteção de dados, é que o currículo ele não seja armazenado. Abriu o processo seletivo, selecionou, deleta da forma adequada, né? Elimina aqueles dados, não armazena, porque você vai ter toda a responsabilidade, todo um cuidado de armazenamento, de acesso, entre outras situações que de uma responsabilidade de um funcionário que não é seu, que ainda nem, aliás, de um candidato a funcionário. Né? E aí, e como é feito isso? Mas mesmo assim, mas sendo que para a empresa custa
é um custo elevado ter sempre que eliminar esses dados. Então, se você quer armazenar esse currículo no banco de dados da empresa, então a orientação é que colete o consentimento. Então, coletar o consentimento, ele tem que ser claro, expresso, inequívoco e revogável. Ou seja, o titular, o candidato, ele tem que saber que a qualquer momento, aquele consentimento, aquela autorização, ela pode ser revogável. A qualquer momento, aqueles dados podem ser eliminados do banco de dados da empresa. Basta ele requerer, basta ele não se sentir mais à vontade. Não, eu já consegui um outro emprego, não quero mais meu currículo nesse banco de dados. Então, a empresa... E outra coisa, tem muitas empresas que elas têm... ligam para o cliente ou para o candidato, dizendo que ele foi candidato, ele se inscreveu para um determinado cargo, mas analisaram que ele servia para um outro cargo. Então, se isso ocorrer dentro da empresa, se essa prática ocorre, é importante que a empresa informe que ele vai ser, ele pode ser selecionado para aquele determinado cargo, mas também para outros cargos. Porque a partir do momento que mudou a finalidade, qual era a finalidade? A coleta do currículo para para ocupar determinado cargo. Se mudou a finalidade, então mudou toda a situação dentro da LGPD, mudou. Então ele deve ser para tentar abarcar e não gerar vulnerabilidade, é importante deixar claro se é para ocupar, se é para selecionar para mais de um cargo. Então, no termo de consentimento, a empresa tem que deixar claro para qual cargo o candidato está se candidatando e se vai compartilhar de repente com outra empresa daquele grupo econômico, também deixar claro ali, porque pode ser que o candidato não queira. E também, se a empresa pretende guardar aquele currículo por algum tempo, não é o ideal, mas ela quer guardar, por exemplo, por 6 meses, porque ela já vislumbra que vai abrir novas vagas naquele período, ela também deixa isso expresso no termo de consentimento. O importante é dizer ao candidato, a funcionário do seu cliente, tudo que vai ser feito com o currículo que ele entregou a você, que ele entregou naquela empresa. Esse é o ponto crucial. Pense sempre na finalidade da coleta daquele currículo e se ela já foi satisfeita ou não. É sempre, em proteção de dados, analisando a conformidade com a LGPD, a gente sempre deve olhar para a finalidade, qual é a finalidade do tratamento daquele dado, qual é a necessidade e quais as justificativas ou justificativa que atende, que não viola a LGPD. Então, a Amanda vai trazer para vocês uma ponderação muito importante de que o porquê é tão importante a gente voltar nossos olhares para essa fase pré-contratual. A gente pode afirmar que o ponto mais sensível, olhando num processo de adequação, analisando as relações trabalhistas, a fase pré-contratual, ela pode ser considerada o ponto mais sensível. Mas por quê? Porque vocês podem nos questionar. Por quê, Cleiton? Por que, Amanda? A gente tem que voltar esses olhos para essa fase, enquanto a aplicação da LGPD. Primeiro porque você recebe um horror de dados. Já falamos em vídeos anteriores que muitas vezes na seleção curricular, quando você pega um currículo na tentativa de fazer uma seleção para um determinado cargo, muitos candidatos, às vezes por exigência da empresa ou até mesmo por vontade própria do candidato, enche aquele currículo de muitas informações, de muitos dados dele. Então a empresa, quando ela recebe aquele horror de informação, se ela não voltar os olhos, se não fizer uma adequação, ou não fizer uma adequação LGPD naquela fase, ou não fizer bem feita, o que é que vai acontecer? Ela vai armazenar dados, ela vai acessar, não se sabe quem vai acessar aqueles dados, então assim, tendo uma responsabilidade, então você corre o risco de armazenar inadequadamente, produzir um lixo tóxico, você pode ter vazamento de dados desses candidatos dentro do ambiente de trabalho sem ter um cuidado devido.
e de uma pessoa que você sequer é funcionário seu, mas é um titular de dado. Então, cabe à empresa, ela tem responsabilidade sobre aqueles dados, porque está sob a responsabilidade, está sob domínio naquele momento. E é importante a gente destacar que se seu cliente, no momento de um processo seletivo que ele está realizando, ele mostra para os candidatos a funcionários dele, ele mostra para os candidatos a prestador de serviço dele, que aquela empresa, que aquele negócio, que aquela instituição tem um olhar especial para a proteção de dados, se aquele candidato for selecionado, ele já vai saber, implicitamente, pelo envolvimento naquele processo, de que ele está passando a compor os quadros de uma empresa que sabe o quão importante é a proteção de dados no nosso país. Não era, mas agora é. Então, isso começa já um processo até implícito de conscientização daquele novo funcionário. Ele vai parar e observar, opa, essa empresa aqui tem um cuidado especial com a proteção de dados. Sim. E ele já vai ter que buscar se, vamos dizer assim... Faz parte da conduta da empresa, Isso. né? Então, ele já vai saber que uma das regras, dentro do código de conduta da empresa, vamos dizer assim, faz parte, é obrigação da empresa e daqueles que representam a empresa, ou seja, dos funcionários, cuidar dos dados das pessoas, entre eles, e dos clientes, né? Então, gente, a fase pré-contratual ela é tão estratégica que a gente vai precisar tratar desse tema em outros vídeos. Mas o importante é, começa a proteção de dados antes mesmo daquelas pessoas virarem funcionários da empresa do seu cliente. Não é isso, Amanda? Exatamente. Então é importante que os nossos olhos se voltem para essa fase, como já foi dito no início, é uma fase extremamente sensível e que pode levar a contaminar as outras fases dentro do ambiente laboral. Fica com a gente que vem muito mais conteúdo por aí. Até logo! Até mais!